Existe um menino na casa do lado. Seus pais falaram que seria uma boa ideia você ir falar com ele. Não é uma pessoa tão sociável. Parece assustado com tudo. Mas, mesmo assim, você insiste nessa amizade. E não demora muito para se tornarem inseparáveis. Onde você vai, essa pessoa vai também. No começo parece algo normal, porém, com o passar dos dias se torna visível que a personalidade dele já não é mais tão tímida. E com o passar dos anos se torna visível que aquele cara não é mais aquela criança assustada que estava num quarto. Só que tem algo que te incomoda, é o fato que ele se tornou você. Todos os seus amigos preferem ele. Tudo que você era bom, ele é bem melhor. Você apenas perdeu sua identidade para um garoto tímido. E talvez agora você tenha certeza de uma coisa: nunca gostou dele. Secretamente, sempre desejou que ele sumisse, ou que ele simplesmente sofresse um pequeno acidente em uma escada. Seria uma pena se ele desaparecesse depois desse acidente. Mas, oi, eu sou a Maru, e essa é meio que a minha zona morta. E bem, hoje é dia da gente falar sobre Codefront. Codefront é um RPG Maker de suspense e aventura, mais uma criação da nossa Rachel. Assim como Married in Red, esse jogo foi muito pedido por vocês, então tá aqui o vídeo, só que eu também vou tentar lançar um vídeo do último jogo dela que falta falar, e depois voltamos para a nossa programação normal sem a Rachel, até ela lançar o próximo jogo. Mas, ainda em Codefront, ele foi lançado em agosto de 2022 e conta a história de dois amigos de infância que acabaram se afastando de uma forma estranha. Um dia, simplesmente pararam de conversar. Porém, durante o verão, eles acabam presos em uma tempestade de neve, o que já é bem estranho de acontecer. Mas também uma criatura muito grotesca começa a persegui-los. E talvez a única forma de sobreviver seja em conjunto. Porém, um não confia no outro. A única coisa que eles compartilham é um medo e a certeza de que seu amigo de infância quer matá-lo. Esse jogo, ele é um semelhante diferente da Rachel, porque ele tem essa coisa que todos os jogos dela têm, que é uma situação cotidiana, mas em vez dessa atmosfera de tensão, existe toda essa atmosfera de nostalgia que envolve o fim de uma amizade. É uma jornada bem fácil de se conectar, na verdade, bem mais do que os outros jogos, e eu sei lá, por algum motivo, eu sinto que esse jogo, ele é muito bem retratado na música Step On Me, do The Cardigans. A música, ela traduz muito bem a dinâmica e os sentimentos tanto de Agostini quanto de Winnie. Na música a gente tem esse paralelo entre a liberdade e a submissão em um relacionamento. E aqui no jogo, ele começa com Agostini tendo essa liberdade e Winnie sendo completamente a submissão. Porém, esses papéis acabam se invertendo ao decorrer do jogo, mas eu tô me adiantando demais aqui. Vamos para o jogo antes disso. Era uma noite fria de inverno. Uma nova família se mudou para a casa do lado. Então, alguns dias depois, um toque de campainha recuou por toda a casa. Nossa história começa quando o pequeno Agostini é obrigado a conhecer seu novo vizinho. Um garoto que não gosta muito de socializar. Ele apenas quer ficar no seu quarto o dia todo. O que é compreensível, já que, como eu disse, ele acabou de se mudar. Pelo que parece, esse menino nunca conseguiu se conectar com as pessoas. Sempre foi alguém mais distante. Após a nossa primeira introdução, um tanto barulhenta, Winnie e eu nos tornamos inseparáveis, desde o ensino fundamental. E mesmo agora, quando nos formamos no ensino médio. Mas Winnie parou de falar comigo de repente, desde o último inverno. Não conversamos desde então. Eu não sei o que ele tá pensando. Uma coisa que percebemos nesse começo é que Agostini tem uma personalidade mais extrovertida, chegando a fazer brincadeiras para que seu vizinho abra a porta, sempre muito falante e muito confiante do que ele tá falando, o que é completamente o oposto do seu vizinho Winnie, que é um garoto completamente introvertido, que parece ter medo de tudo e de todos. O mundo não faz o menor sentido para ele e ele prefere passar o dia trancado no seu quarto. Os dois são completamente diferentes. Um é o oposto do outro. Mas o nosso Agostini consegue conquistar a amizade de Winnie e depois desse pequeno encontro, eles se tornam melhores amigos. Eles se tornam inseparáveis, sempre juntos, não importa a situação, praticavam os mesmos esportes, tinham as mesmas ambições, o mesmo ciclo social.
Todos viam eles como uma amizade perfeita e inseparável. Nada podia afastá-los, nunca. Isso até o último inverno, antes da formatura do ensino médio. Winnie simplesmente começou a se afastar. E Agostini realmente não sabia o motivo dessa mudança. Ele só sabia que não fazia a menor ideia do que estava se passando na cabeça de Winnie. O primeiro choque que temos quando chegamos nessa fase mais adulta deles é a personalidade de Agostini e Winnie que acabaram invertendo. Agostini se tornou uma pessoa mais introvertida, que tem dificuldade de se expressar, enquanto Winnie se tornou uma pessoa extrovertida e que todos amam. Ele é aquele cara popular que é amigo de todo mundo e não tem medo de se expressar e fazer tudo que ele gosta e todo mundo acha ok e muito legal. Essa mudança realmente é um pequeno choque, mas além disso, Agostini está realmente feliz porque o Winnie vai embora da cidade. Ele acabou sendo aceito em uma faculdade, a mesma faculdade que Agostini sempre quis entrar. Mais um motivo que deixa o nosso personagem completamente chateado. Afinal, o Winnie parece ser melhor que ele em tudo. Seus amigos parecem gostar mais dele, o Winnie tem notas melhores, era melhor nos esportes que Agostini praticava. Winnie havia conseguido entrar na faculdade que seu antigo amigo sempre sonhou. Agostini realmente se sentia deixado para trás, como uma sombra sem graça do seu amigo, apenas um peso morto que nunca conseguiu fazer nada da forma correta até chegar esse cara e fazer da forma correta. Todo mundo só aceitava ele porque ele era ok, era o que tinha, mas agora ele tem certeza que quando viram alguma coisa melhor, ninguém hesitou em trocar ele. Porém, nossa história começa de verdade durante o verão. No último dia que Winnie vai passar na cidade, seus pais insistiram para ele e Agostini passarem um tempo sozinhos para aproveitarem esse último dia juntos. Porém, o clima no carro é de velório. Eles não têm nada para conversar. É aquele clima terrível de silêncio constrangedor e Agostini não suporta isso por muito tempo e resolve quebrar esse silêncio perguntando sobre a perna do seu amigo. No último inverno, Winnie acabou caindo da escada e machucando sua perna. A resposta que Agostini recebe é que tá tudo bem porque já passou muito tempo desde o acontecimento. Eles ainda conversam sobre mais alguns assuntos, sobre as pessoas que estão na despedida, como vai ser na faculdade, até que do nada, Winnie acaba mudando de personalidade. Ele abandona esse jeito amável e doce. Então, quando você vai perguntar? Perguntar o quê? Ué, não foi tudo isso uma preparação da conversa pra você perguntar sobre aquilo? O motivo pelo qual eu parei de falar contigo de repente? Você sabe por quê? Porque é vergonhoso estar ao seu lado. Só de olhar pra breve conversa que tivemos há um momento atrás. É óbvio que a diferença entre nós dois é incomparável. Eu entrei na faculdade para a qual você queria ir. Eu tenho um monte de outros amigos que me adoram. Eu fui elogiado e reconhecido pelo público. Então, tem você. O que você é? O que você tem? Sem inteligência, sem vida social, sem habilidades. O que isso te torna? Lixo. Isso é que te define. Um lixo. Eu tenho dó de você. O que você acabou de dizer? Tudo que ele fala acaba mexendo demais com a cabeça do seu antigo amigo. Os dois começam a gritar, Agostini questionando por que o Winnie tá falando aquilo, enquanto o Winnie tenta entender do que o Agostini tá falando. Eles ficam nisso por muito tempo, até que o carro acaba parando por causa de uma tempestade de neve, em pleno verão. A tempestade é tão forte que congela tudo por dentro, os deixando presos. Agostini chuta a porta diversas vezes até que finalmente a abre e, para a surpresa de ambos, eles estão em uma estrada deserta e a neve tomou conta de tudo ao redor. Isso não faz sentido, mas o que também não faz sentido é que suas roupas mudaram. Eles estão usando as mesmas roupas que usavam no último inverno, naquele fatídico dia que Winnie acabou caindo da escada. Infelizmente, as roupas de Winnie não são tão quentes assim, já que são roupas para ficar em casa. Por isso, Agostini começa a procurar alguma coisa que possa aquecê-lo no carro. Então ele volta para o carro e percebe que estão sem gasolina, o
o que não faz sentido, porque eles abasteceram antes de sair. Só que, além disso, quando ele abre o porta-luvas, percebe que tem 2 pelúcias, um alce e um urso. Agostini sempre se viu representado como um urso, enquanto Winnie sempre se viu representado como um alce. Mas quando ele tenta tocar, elas simplesmente desaparecem. No porta-luvas agora tem apenas uma carteira de cigarros, mas o isqueiro não está ali. E o Winnie comenta que o deixou no seu quarto. O carro não vai ajudar. Então, a melhor opção é seguir pela estrada e procurar por ajuda antes que o Winnie congele. Só que conforme eles andam, o Winnie tem uma pequena dificuldade por causa do frio extremo. E Agostini chega a se oferecer para carregá-lo, porém, ele parece não confiar no seu amigo e começa a andar mais rápido, falando que tá tudo bem, ele não precisa de ajuda. Tudo que eles olham, toda a estrada tá coberta de neve e não tem nada ao redor. Apenas essa grande estrada sem fim. Mas, enquanto eles estão caminhando, acabam encontrando uma trilha de sangue. Os corpos que estavam ali foram arrastados. E quando eles olham mais pra frente, percebem que não muito longe estão os corpos. No caso, os seus corpos. Porém, a aparência de quando eles eram crianças. Ambos foram massacrados, como se um animal selvagem tivesse os atacado, um animal como um urso ou como um alce. Eles ficam um tempo observando seus corpos deslacerados na neve, questionando o que pode ter acontecido e como é possível ver as suas versões mais novas e completamente mortas. Infelizmente, não há muito tempo para refletir sobre esse assunto, já que uma criatura surge atrás deles. Eles conseguem fugir do primeiro ataque e podem observar melhor essa coisa. É uma mistura de alce com urso, ou uma criatura que funde os 2 animais de uma forma visceral. E eu sei que esse é um momento sério da história, mas infelizmente o designer me fez lembrar muito do Homem-Urso-Porco. Então, o Winnie e Agostini começam a fugir dessa criatura, porém, durante a perseguição, o Winnie acaba caindo. Agostini volta para tentar ajudá-lo, mas não parece ter tempo para isso. Além de que os 2 sabem que eles vão acabar cansando. Afinal, eles estão correndo na neve e não tem nenhum lugar para se esconder. E por isso que o Winnie sugere que eles pisem no chão com toda a força, já que ele sente que estão em cima de um lago ou de algo que tem uma superfície fina de gelo. Agostini é um pouco contra esse plano, mas como não tem o que fazer, eles pisam no chão com toda a força e a criatura acaba caindo. Só que, infelizmente, a rachadura no chão se estende até os 2 e Agostini também acaba caindo. Winnie consegue segurar seu amigo, mas tem uma coisa errada. Ele não tem forças para puxá-lo para cima. Agostini começa a gritar, falando que só pode ser uma piada sem graça, mas o Winnie insiste que não tá brincando. As suas mãos estão realmente congeladas. Antes de cair, ele vê de novo aquele sorriso estranho no rosto do seu antigo amigo. Felizmente, Agostini sobrevive à queda, mas agora ele tem certeza de uma pequena coisa. Winnie não é o seu amigo. E, mais do que tudo, estaria Winnie tentando matá-lo? Claro, isso não explica essa situação que eles se encontram, mas ainda pode existir uma pequena vontade de Winnie de eliminá-lo. Quando Agostini se levanta, ele percebe que está na casa de Winnie, no exato dia da mudança. E assim, ele começa a explorar a casa para ver se encontra a chave, já que ele sabe que Winnie tem o péssimo hábito de esquecer suas chaves no bolso de suas roupas. Talvez ele consiga encontrar essa peça de roupa em algum lugar. Primeiro, ele vai até o banheiro. No espelho tem diversos bilhetinhos motivacionais, uma coisa meio passivo-agressiva, o que deixa Agostini bem mais irritado. Só que ele ainda tá procurando a chave e só ignora. E quando ele se aproxima da banheira, percebe que ela tá cheia de água. Mas, além disso, ele escuta o som de sirenes. Ele ainda se lembra das sirenes que tocaram quando Winnie caiu da escada no inverno. Só que não tem nada no banheiro. Ele volta a andar pela casa
até que chega no quarto que fica a máquina de lavar. Ele pega a roupa que tá dentro dessa máquina e uma nova surpresa, já que ele tira a sua pele, como se fosse uma peça de roupa utilizada por Winnie. E a chave tá no seu bolso. Sem pensar duas vezes, ele corre o mais rápido possível até o quarto e abre a porta. Tá tudo escuro, mas ele consegue encontrar o isqueiro e quando ele acende, se depara com Winnie mais jovem e com ele também mais jovem. E aos poucos, ele vai percebendo o que tá acontecendo. O Winnie é um espelho. Nunca foi seu amigo de verdade. Era apenas um parasita que começou a copiá-lo. Aquele garoto tímido que tinha medo da própria sombra, talvez nunca existiu. Talvez sempre foi um disfarce para se aproximar. Tudo começou de uma forma bem pequena. Primeiro, se juntando no time de rock que Agostini era bom. Não demorou muito para todo mundo perceber que o Winnie era bem melhor. Ele começou a se tornar amigo dos amigos de Agostini. Até as pessoas por quem Agostini já se interessou romanticamente foram roubadas por Winnie, que aos poucos ia roubando tudo dele e o isolando. Seus amigos, sua personalidade, sua vida. Tudo havia sido roubado dele. E agora o Winnie estava vivendo o que pertencia a Agostini. Só que tinha um pequeno porém. Agostini ainda existia. Provavelmente ele estava tentando afastá-lo aos poucos, assim ninguém iria se importar quando ele desaparecesse por completo. Ele pode ter certeza de uma coisa agora. O Winnie estava o tempo todo o caçando. Ele planejou tudo para torná-lo alguém que era fácil de esquecer. Alguém que ninguém se importa se desaparecer. O Winnie esteve o caçando o tempo todo. E por tudo que ele viu até esse momento, sabe que o plano desse cara provavelmente é matá-lo. Porém, antes que ele possa fazer alguma coisa, Winnie entra no quarto e fala que tá feliz porque seu amigo tá vivo. Um clima bem estranho entre eles, mas Winnie o quebra falando que achou gasolina e que vai esperá-lo do lado de fora, pois Agostini parece um pouco distante. Conforme ele vai se aproximando, ele percebe que o Winnie tá esperando ele na frente da escada, a mesma escada que o Winnie caiu no inverno. Agostini tem duas escolhas aqui. A primeira é eliminar esse espelho, e a segunda é se juntar a ele. Então, o nosso pequeno Agostini empurra o Winnie da escada com toda a sua força. E enquanto o garoto tá caindo, vemos aquela mesma expressão distorcida, só que agora no rosto de Agostini. O que me fez questionar quem é o verdadeiro espelho dessa história. E eu também percebi que eu nunca soube o que aconteceu no acidente de Winnie no inverno. Porém, o Winnie agora tá morto. E Agostini abre seus olhos. Ele percebe que sofreu um acidente de carro com Winnie. Ele olha para o lado, porém seu ex-melhor amigo não tá mais respirando. Ele apenas o deixou para sempre. E isso é perfeito. Por incrível que possa parecer, Agostini não se machucou, mas depois que o Winnie deixou de existir, toda a atenção voltou para ele. Ele voltou a ser a pessoa que todo mundo ama. Além de que ele realmente se sente feliz. Ele nunca se sentiu tão bem em toda a sua vida. Só que ainda tem uma pequena questão. O que aconteceu no último inverno? E quem é o real espelho dessa história? Voltando para a escolha de Agostini, só que dessa vez ele aceita se juntar a Winnie. Mas além disso, ele resolve questionar por que eles não conversam mais. O Winnie fica surpreso com aquilo. Pelo que parece, um tem medo do outro. Sabemos que Agostini tem medo de Winnie por achar que ele é um espelho, que apenas o usou o tempo todo. Mas o Winnie finalmente fala porque tem tanto medo do seu amigo. No último inverno, quando ele caiu da escada, ele percebeu que seu amigo não o ajudou, mas ele estava perto o suficiente para ajudá-lo. Só que ele não fez. E quando ele caiu, ele não moveu nenhum centímetro do seu corpo para ajudá-lo. Mas além disso, não foi o seu grande amigo que ligou para a emergência, mesmo sendo a primeira pessoa a ver o acidente. Nesse momento, Winnie sentiu que ficar perto desse cara era perigoso, e por isso quis se afastar um pouco. E aqui os dois percebem que o que estava errado era apenas uma grande falta de diálogo entre eles. Agostini confessa que sempre odiou Winnie, pois ele sempre entrava em tudo. Ele estava sempre tentando roubar o seu lugar, sempre tentando ser melhor. Winnie confessa que não sabia que seu amigo se sentia dessa forma. Na verdade, ele via Agostini como um grande herói para ele, e sempre fazia de tudo
para ganhar a sua admiração. Ele fazia tudo isso porque ele queria ser igual àquele cara super legal que ele conheceu. Só que agora ele se sente culpado por nunca ter pensado nos sentimentos do seu melhor amigo, sempre o colocando em segundo plano. Agostini realmente desejava que o Winnie sumisse por causa disso. Mas, depois dessa cena perfeita dos dois conversando, eles se juntam e começam a discutir o que pode estar acontecendo, afinal eles ainda estão numa tempestade de neve no meio do verão. E a teoria de Winnie é que eles sofreram um acidente e que estão entre a vida e a morte. E por serem próximos, suas mentes se conectaram de alguma forma. E agora, para acordar desse coma, eles precisam destruir aquela coisa que tá os perseguindo, que nesse caso é o Homem-Urso-Porco. Uma mistura dos dois e todas as mágoas que eles acumularam durante esses anos. E, bom, eles têm gasolina e um isqueiro, acho que é meio óbvio do que eles vão fazer. E assim eles colocam fogo no Homem-Urso-Porco. Agostini abre os olhos, só que antes que ele possa pensar em qualquer coisa, escuta a risada de Winnie, que tá muito feliz porque ambos conseguiram sobreviver. Winnie não se machucou muito no acidente, porém Agostini quebrou a perna. Os pais de Winnie acabam adiando a mudança porque seu filho precisa se recuperar. Aquela foi a primeira vez que os dois ficaram juntos de uma forma positiva. Um não sentia nada negativo sobre o outro. Foi a primeira vez que Agostini estava feliz de ter Winnie ao seu lado. E também tem um fato muito importante que Agostini percebe que ninguém estava tratando ele diferente. Todo mundo estava dando a mesma atenção para os dois. Só que Agostini que estava insistindo em se isolar de todo mundo. Talvez eu tenha amado Cold Front bem mais do que Dead Plate. Mas isso é apenas um talvez. Ainda não é um sentimento 100% real. Ainda estamos numa etapa de namoro. Não me divorciei ainda de Dead Plate. Eu acho que é bem mais fácil você se conectar com esse jogo do que com Dead Plate, porque é muito fácil você viver uma situação semelhante com o do Agostini, diferente do Vincent ou do Rodin. No meu caso, eu me conectei demais com ele e com o jogo no todo, porque eu já vivi uma situação de ter uma pessoa espelho me seguindo. E essa emoção foi tão forte no meu caso que eu empurrei o Winnie da escada sem pensar duas vezes, porque era exatamente o que eu queria fazer com a pessoa que me copiava. Obviamente, eu me senti muito culpada depois de saber que o Winnie só queria conversar e eu fui completamente babaca com ele, mas eu me senti vingada de alguma forma. E eu também gosto muito dessa parte do Agostini, de que ele fica criando coisas na cabeça dele como uma forma de justificar o ódio que ele sente do Winnie. Porque, de acordo com o próprio, o Winnie é uma pessoa muito amável, é impossível você odiar ele. Então, ele precisa achar uma justificativa, já que até metade do jogo ele não faz a menor ideia de que o Winnie é um possível espelho. Eu realmente gosto de como ele faz isso, de ficar mexendo com o jogador também, mostrando partes do Winnie que a gente nunca viu, a gente não tem nenhum contexto para isso, mas tá ali. E fica essa dúvida de, meu Deus, será que esse cara é tão babaca que é aquela pessoa que não fala na tua cara, apenas fala pelas suas costas, mas ele simplesmente perdeu a noção e agora tá falando na minha cara? Como não odiar ele? Eu odiei ele por muito tempo. Coitado, ele não merecia todo o meu ódio. Eu sinto que eu não tenho muita coisa pra falar sobre esse jogo, na verdade, porque eu sinto que o primeiro final, o final verdadeiro, no caso, ele é muito autoexplicativo. Ele simplesmente passa ponto por ponto da história e te explica exatamente o que estava acontecendo. E no meu ponto de vista, isso é um pouco um erro. Essa é a única parte que eu achei negativa do jogo, o resto tudo eu amei. Não é que o jogo tenha ficado pior, que a história ficou horrível, não é nada disso. É só porque, realmente, eu gosto quando deixa uma pequena margem para o imaginário do jogador ou do leitor. E nesse caso, meio que deixou tudo fechado. Eu entendo que o Winnie nunca foi um babaca, não era a intenção deixar em aberto se ele era um babaca ou não, e que o Agostini, ele era apenas uma pessoa ansiosa, que criava diversos cenários na sua cabeça porque não tinha coragem de conversar com seu melhor amigo.
Mas ainda assim, faltou alguma coisa de deixar meio que em aberto as intenções desse personagem, como acontece em Dead Plate, que a gente sabe a intenção do Vincent, mas a gente não sabe tão bem a intenção do Vincent, exatamente também como o Rhodey, que a gente sabe a intenção dele, mas existe aquela dúvida de, ele persegue essa menina. Será que ele é tão legal assim? Será que ele e o Vincent não compartilham alguma coisa meio tóxica entre eles? Se eu fosse comparar, eu acho que eu diria que esse jogo, ele tem uma vibe muito Saltburn, que é um filme que eu adoro, mas ele jogou diversos conceitos ao decorrer da história e no final ele quis explicar todos eles de uma única vez, o que não é muito bom. Poderia ter sido feito, só que de outra forma que deixasse ainda um pequeno espaço para quem tá de fora poder imaginar pequenas coisas, o que não acontece, ele te dá todas as respostas, e aqui é exatamente isso que acontece. Eu não sei se é pelo fato de ter sido um dos primeiros jogos da Rachel, e talvez ela não se sentisse tão à vontade de deixar tantas coisas em aberto, ou talvez porque realmente a intenção dela nunca foi fazer alguma coisa que fosse maior. Era apenas essa história simples desses dois amigos, e você se questionando ao decorrer do jogo quem estava certo e quem estava errado. Porém, no final, você vai ter a resposta preto no branco, e é isso. Mas eu não sei, eu sinto que vocês vão odiar esse vídeo porque eu não consigo pensar em como analisar essa obra, porque ela parece já tão analisada no próprio jogo, já que pra mim o final tá tão explicadinho, tudo, todos os conceitos, e parece que eu tô fazendo um vídeo redundante, sabe? Quando eu falo do Cardigan, do Step On Me, tudo isso parece que é um conceito completamente redundante. A submissão, a liberdade, a forma que essa liberdade magoa o outro, tudo isso realmente está parecendo super redundante. E, meu Deus, quantas vezes eu usei essa palavra. Mas eu acho que é isso. Cold Front fica num lugar muito alto no meu coração. Ele quase passa Dead Plate, mas não chega lá, pelo simples fato de que tem muita explicação e isso me incomoda, mas não é um erro do jogo. Por isso, ai gente, desculpa, mas eu acho que é isso. Até!